Pronto. Então, olha só. Deixa eu abrir aqui. Página 79. O que acontece? Lembra que nós estávamos revisando a faturação e chegou num momento que nós tínhamos que lidar com soma e com produto, em que eu somava as duas raízes para dar o termo do meio e eu multiplicava as duas para dar aquele termo independente? Então, o que acontece, pessoal? Nós temos nas equações do segundo grau, tá, uma relação, certo? Que é chamada de relação da soma e do produto. Eu posso resolver uma equação do segundo grau só fazendo essa análise da soma e do produto. Álvaro, vai funcionar sempre? Não, não vai funcionar sempre. Mas existe uma situação em que ela funciona. Quando é que soma e produto vão funcionar? Tá? Quando é que essa soma e esse produto vão funcionar? Ah, não, se eu não me engano, nós temos ainda coisa para corrigir, não temos? Não ficou exercício para corrigir? Ficou. Ficou, né? Ficou. Ah, pois é, agora que eu estava lembrando, nós não terminamos de corrigir. Se eu não me engano, ficou qual, gente? Ficou a 4 e a 5, né? Sim. É isso? Tá, gente. Desculpa eu então. Foi sem querer mesmo. Vamos corrigir então a 4 e a 5. E daí nós vamos começar a soma e produto. Eu já começo a soma e produto por lá mesmo, tá? Deixa eu anotar aqui. A 4 é menos 2x ao quadrado, menos 5x mais 1. Acho até que dá para fazer aqui mesmo. Vamos tentar fazer aqui mesmo. Pronto. Olha só. O que vai acontecer aqui, pessoal? Eu tenho que dizer quantas raízes eu tenho aqui. Então, o que eu vou ter? Ó? Vou ter b quadrado. Então, menos... deixa eu limpar aqui. Então, menos 2 ao quadrado, né? Menos 4 vezes... desculpa, menos 5 ao quadrado, não menos 2. Menos 5 ao quadrado. Menos 4 vezes menos 2. Vezes 1. O que acontece? Eu estou calculando quem? Eu estou calculando o delta. Então, delta vai acabar sendo quem, gente? Vai acabar sendo 25 menos o quê? Menos com menos vai dar mais. 4 vezes 2 é 8. 8 vezes 1 que vai dar 8. Delta vai ser quanto? Delta vale 33. Se o delta vale 33, significa o quê? Significa que eu posso resolver essa equação e que eu vou ter o quê? Eu tenho duas raízes reais e diferentes. Beleza? Tranquilo? Ó, o que mais que a gente sabe, pessoal? Nós sabemos também isso aqui, ó. Para calcular o delta dessa coisa aqui, nós vamos ter o quê? Nós temos, então, menos 12 ao quadrado, menos 4 vezes 4 vezes 9. Delta vai acabar sendo quem, pessoal? 12 ao quadrado, que é 144, menos 4 vezes 4 é 16, 16 vezes 9, que também vai dar 144. Portanto, o delta vai ser quanto? O delta vai valer zero. Álvaro, mas o que significa delta valendo zero? Dá de resolver? Dá de resolver. E o que acontece? Se o delta vale zero, significa o quê? Significa que eu tenho as duas raízes iguais. Ou seja, se eu tenho as duas raízes iguais, eu acabo tendo o quê? Eu acabo tendo uma única raiz real. Certinho? Entendido? Alguma dúvida aqui? Não? Bem tranquilinho, né? Vamos lá, ó. Aqui na 5. A 5 é uma análise um pouquinho maior, ó. A equação estava escrita em um livro, mas o coeficiente que multiplica x ao quadrado estava borrado com a tinta. Sabe-se que a equação apresenta duas raízes reais iguais. Nesse caso, chamando de A um número borrado, sendo A um número real, devemos ter quem? Pessoal, o que significa isso aqui? Ó? Ter duas raízes reais iguais significa que o delta vale quanto?
que o delta vale 0. Então, ó, como é que vai ficar o meu delta? Vai ser b quadrado menos 4 ao quadrado menos 4 vezes o coeficiente que está com x ao quadrado, ele foi chamado de a. 4 vezes o a, vezes o 2, que eu não sei, que é o coeficiente c, e esse delta, essa expressão tem que ser igual a quem, gente? Tem que ser igualada a 0. Então, nós vamos ter o quê? Ó? Nós vamos ter 16 menos 4 vezes 2 vai dar 8a, igual a quanto, gente? Igual a 0. O que a gente faz? Deixa tudo que tem a do lado, tudo que não tem do outro. 16 igual a 8a. O a vai ser quem? 16 sobre 8. Portanto, quanto é que vai valer o a? O a vale 2. Entendi? Tranquilo? Alguma dúvida? Bem de boa, né? Gente, é importante, tá falando bem serinho agora, é importante que vocês peguem bem essa parte, muito bem mesmo, porque esse assunto ele vai te acompanhar assim, ó, pelo menos até o terceirão, pelo menos. Álvaro, mas eu não vou fazer nada na área de exatas, eu vou para as humanas, eu vou para as biológicas. Ainda assim, se tu for para as biológicas, tu vai utilizar essa coisa, né? Em quem vai para a área de humanas, realmente, equação do segundo grau, função, isso aqui, que a gente vai ver depois, realmente vai ficar de lado, tu não vai utilizar. Mas, pelo menos até o terceirão, tu precisa e tu vai utilizar muito isso aqui. E te digo mais, eu já tive e eu tenho alunos que estão no terceirão que não sabem lidar com equação de segundo grau. Isso não pode acontecer. Não pode. Eu não quero que isso aconteça com vocês em hipótese nenhuma, tá? Por isso que eu estou batendo tanto em cima desse conteúdo, tá? Outra coisa, né? Nós estamos aí bem tranquilos também com relação à matéria, porque, tipo, falta 2 coisinhas aqui, né? E aqui é o que? Calcular as raízes por soma e produto, que é a parte de revisão. E deu, acabou a apostila 4, 5, e a gente já começa a 6. Então é bem tranquilo, a gente está bem descansado em relação ao conteúdo, tá? Então, gente, eu vou voltar lá na página 76, ó. Vou voltar aqui para nós vermos lá como é que tá essa coisa. Sobe. Foi, não foi muito. Página 83, mais um tantinho. Aqui, tá? Álvaro, por que que eu mudei um pouquinho a ordem, né? Por que que eu dei os exercícios da frente e agora a gente vai voltar um pouco? Só realmente para que nós entendamos como é que funciona essa coisa aqui. Bom, gente, de modo bem prático, como é que vai funcionar a soma e o produto? Como é que funciona efetivamente soma e produto de uma equação do segundo grau? Eu vou lá para a lousa mostrar bem certinho para vocês. Tá? Ó, o que vai acontecer aqui, pessoal? Eu tenho algumas regras para soma e para o produto. Tá? Então, ó. Opa! Então, ó. Soma e produto. O que acontece, ó? Como é que vai funcionar isso aqui? Em primeiro lugar, primeira regra, o coeficiente A necessariamente tem que valer 1, positivo, tá? O coeficiente A vai ter que valer 1. Álvaro, por quê? Por um seguinte motivo. Se eu tiver um coeficiente A diferente de 1, eu acabo tendo que usar as relações de Girardi.
Tá? Eu acabo precisando usar as relações de Girardi para resolver essa coisa. A gente vai ver também como é que funciona isso. Segunda coisa que nós precisamos ver. O delta tem que ser positivo, ou seja, eu tenho que ter o quê? Eu tenho que ter o meu valor com duas raízes reais. Álvaro, e se eu tiver o delta igual a zero? Já começa a dar problema. Se tu tiveres o delta sendo zero, ele já começa a dar problema porque se torna mais difícil de tu enxergar as tuas relações. Tá ok? E o que acontece? Ó? O teu polinômio ele vai ser escrito como sendo quem? Ele é escrito como sendo quem? Ele é escrito da seguinte forma, ó. Tu vai ter um polinômio x ao quadrado menos o quê? Menos a soma das raízes, né? A soma de x1 mais x2 que multiplica x, vezes mais quem? Mais o produto, mais x1 vezes x2 igual a zero. Então, na verdade, você tem o quê? Ó? Eu posso dizer que eu tenho x ao quadrado menos a soma vezes x mais quem? Mais o produto igual a zero. Ou seja, o valor do coeficiente b negativo menos b é dado por quem? É dado pela soma das raízes. O coeficiente c é dado por quem, pessoal? É dado pelo produto das minhas raízes. Tudo bem? O que acontece? Isso aqui vai funcionar bem quando eu conhecer essas duas raízes. Tá? Outra coisa que eu preciso lembrar. Caso eu venha a ter um polinômio bonitinho, certinho, o que vai acabar acontecendo? Ó? Se eu tenho uma equação no segundo grau na seguinte forma, ó. Se eu tenho ela assim, ax² mais bx mais c igual a zero. A soma, pessoal, a soma das raízes, ela pode ser dada por quem? Por menos b sobre a. A razão de menos b sobre a. E o produto? O produto vai acabar sendo quem? Acaba sendo c sobre a. Essas duas relações aqui, gente, essas duas relações aqui, elas são universais. O que significa ter essas duas relações sendo universais? Significa que essas duas relações aqui, da soma das raízes ser menos b sobre a e do produto ser c sobre a, não importa a equação, não importa se ela vai ter uma raiz, se ela vai ter duas, o que for, eu consigo achar as relações entre os produtos dessas raízes. A questão é, aqui é uma situação, aqui é a situação genérica, tá? Então, o que vai acabar acontecendo? Eu uso essa primeira informação aqui, eu uso essa primeira forma aqui quando eu conheço as duas raízes. E eu uso essa segunda forma aqui para quê? Quando eu preciso de uma relação geral entre as minhas informações. Tudo bem? Tranquilo? Então, o que acontece? Ó, se nós olharmos lá na apostila, a apostila de vocês, ela trata o quê? Ela trata apenas da primeira parte. Ó. Ela fala só da primeira parte. Da soma, quando tu tens as duas raízes para que tu chegue na tua equação. Aqui o professor está te mostrando o quê? Eu estou te mostrando a relação
geral, de modo geral, o que acontece? Tá ok? Tranquilo? Então, ó, como é que funciona? Como é que eu vou usar essa coisa? Vamos pensar o seguinte, ó. Vou te dar alguns exemplos. Lembra, a tua forma da equação sempre vai ser o quê? A tua forma sempre vai ser o quê? X ao quadrado menos a soma mais o produto igual a zero. E aí, eu vou lá e eu te dou essa equação aqui, ó. X ao quadrado mais 5x mais 10 igual a zero. Vamos lá. E eu quero saber quem são as raízes dessa equação. Lembra que a soma sempre é quem? Sempre é menos b. E o produto sempre vai ser quem? Sempre vai ser o c. Ou seja, a minha soma aqui, pessoal, vai ter que ser quanto, então? Se aqui é 5, aqui vai ter que dar quanto a minha soma? Tem que ser menos 5. Tudo bem? E o meu produto vai ter que ser quanto? Tem que ser 10. O que eu posso concluir aqui? Eu posso levar em consideração o seguinte, ó. Se a minha soma é menos 5, o meu termo do meio, eu tenho dois números que somados dão negativo e multiplicados dão positivo, significa o quê? Que eu vou ter dois números negativos, certo? Então eu tenho que analisar o quê? Dois números negativos que somados deem menos 5 e que quando multiplicados cheguem aonde? Cheguem no 10. Quais são os números negativos que somados dá menos 5? Posso ir fazendo por tentativa, ó. Eu tenho o menos 1 e o menos 4. Realmente, somando os dois, eu tenho soma sendo menos 5. Mas se eu multiplicar, o produto vai ser quanto? Vai ser 8. Então, não dá. Eu posso ter quem, então? Eu posso ter menos 2 e posso ter quem mais? Posso ter o menos 3. Multiplicados, somados eles dão menos 5, mas multiplicados eles não vão dar 10. Aliás, deixa eu até arrumar esse 10 aqui. Não vamos deixar 10 por enquanto para não confundir a cabeça de vocês. Vamos arrumar isso aqui. Vamos deixar o 15 para ficar mais fácil. Para não ter o risco de dar número com vírgula. Aí, pronto. Então, ó, só voltando aqui. Aliás, deixa eu pegar um outro exemplo mais bonitinho para vocês. Já comecei lá no complicado. Vamos lá, x ao quadrado mais, vamos lá, mesma coisa, 5x mais 6 igual a zero. Pronto, agora vai ficar bonitinho, ó. Então, o que vai acontecer? A soma tem que ser menos 5, pronto, e o produto tem que ser 6. Aí, agora eu acho que vai ficar mais fácil de vocês entenderem. Não vou precisar dar um nó tão grande na cabeça de vocês. Vamos lá, eu preciso de dois números negativos que somados deem menos 5 e multiplicados deem 6. Então, eu vou ter quem? Menos 1 e menos 4. Se eu somar os dois, dá menos 5. Se eu multiplicar, não dá 6. Então, não dá. Aqui, ó, menos 2 e menos 3. Somados dá menos 5, multiplicados vai dar 6. Então, são esses dois aqui. Quem são as minhas raízes? As minhas raízes vão ser o menos 2 e o menos 3. Certo? Ó, se eu te dou essa equação aqui, ó. É só isso. Se eu te dou essa equação aqui, ó. X ao quadrado menos 8x mais 15 igual a 0. Lembra que a soma sempre vai ser quem, pessoal?
Só que, claro, é naquela situação que eu te mostrei. Coeficiente A sendo 1 e tendo duas raízes reais. Álvaro, mas eu não tenho certeza disso. Se tu não tem certeza disso, resolve por Bhaskara. Tá? Então, ó, o que vai acontecer aqui? A minha soma aqui deu quanto? Lembra que a minha soma sempre é menos B. Então, nesse caso, a minha soma vai ser quanto? A minha soma vai ser 8. Quem vai ser o meu produto? O meu produto vai ser quem? Vai ser 15. Nota que eu tenho dois números que somados dão um resultado positivo e o produto deles é positivo. Tá ok? Então, o que acontece? Ó? Nós vamos acabar tendo o quê? Nós acabamos tendo o quê? Ó? Vamos lá. Dois números que somados deem 8 e multiplicados deem 15. Vai olhando as possibilidades. Ó. 1 e 7 somados dá 8, multiplicados dá 15. Então, não a soma dá, o produto não fecha. 2 e 6 somados dá 8, multiplicado não dá 15. Então, não fecha. 3 e 5 somado dá 8, multiplicado dá 15. É esse aqui. Eu vou acabar tendo o que, então? Quem é minha solução? 3 e 5. Não precisa nem fazer conta. Tá? Mesma coisa se eu te digo assim, ó. Se eu faço o processo ao contrário, né? Se eu te dou as raízes, se eu quero que tu monte uma equação cujas raízes são menos 2 e 7. O que vai acontecer? Ó? Eu sei que eu tenho que somar os dois. A soma vai dar quanto? A soma vai dar 5. E o produto é quanto? O produto é menos 14. Como é que fica a minha equação mesmo? X ao quadrado menos a soma mais o produto igual a 0. Tudo bem? Então, o que vai acontecer? X ao quadrado menos, quanto é que é a minha soma? 5x, mais o meu produto, que é quanto? Menos 14. Mais com menos é menos, isso aqui está igual a 0. Vou acabar tendo quem? X ao quadrado menos 5x menos 14 igual a 0. Pronto, fechou, acabou a história. Barbadinha, né? Ó, se eu tenho isso aqui, ó, menos 1 e menos 3. Quero montar uma equação que tenha essas raízes aqui. O que vai acontecer? A minha soma vai ser quanto, pessoal? A minha soma é menos 4. O meu produto vai ser quanto? Vai ser 3 positivo. Então, meu produto é 3. O que vai acontecer? Eu acabo tendo quem? X ao quadrado menos a soma, que é menos 4x, mais o produto, que é 3, igual a 0. Portanto, eu acabo tendo quem? X ao quadrado mais 4x menos 3 igual a 0. Eis, então, o produto, a equação que tem aquelas raízes ali. Beleza? Tranquilo? Então, o que acontece, pessoal? Se eu te dou a equação e eu quero as raízes, tu vai analisando. Se eu te dou as raízes e eu quero a equação, também tu vai pela análise. Tá? Simplesmente tu vai analisar os coeficientes ali bonitinhos. Certo? Tranquilo? Gente, o professor vai fazer chamada rapidinho. Tá? Deixa eu fazer chamada aqui rapidão. Aqui. Pá. Foi. Pá. Pronto. Deixa eu pegar a chamada aqui.
Vamos lá. Ana. Presente. André. André, tá ali. Crislene. Presente. Eduarda. Presente. Emanuel. Presente. Emily. Presente. Eric. Presente. Heloísa. Presente. Henrique. Presente. Ícaro. Ícaro. Não. Isabela. Presente. Isadora. Presente. Joana. Presente. João. Eu. Júlia. Presente. Júlia. Presente. Lauriane. Aqui. Lívia. Lívia Ferreira. Eu. Tá ali, tá? Lívia Santos. Presente. Luísa. Aqui. Manuela. Aqui. Maria Júlia. Aqui. Maria Manuela. Maria Manuela. Aqui. Milena. Tô aqui. Aqui. Samuel. Aqui. Sara. Sofia. Aqui. Tiago. Aqui. Beleza. Gente, então olha só. Escuta o professor agora. Na segunda aula, tá? Eu vou entrar com vocês. Nós vamos fazer o mesmo esquema que a gente fez ontem, tá? Eu vou passar os exercícios, vocês vão fazer e eu vou ficar monitorando vocês. Qualquer coisa é só perguntar que eu já respondo rapidão, tá ok? Que daí a gente já consegue agilizar, dá tempo de fazer os exercícios. Dessa parte aqui, deixa só o professor dar uma olhada. Não é muita coisa, não é tanto exercício assim, né? É pouquinha coisa, são bem rapidinhos de serem feitos. E daí nós vamos... Deixa eu ver, são 7 exercícios, são bem rapidinhos de serem feitos. Aí nós vamos a gente já corrige e já continua o conteúdo. Combinado? Beleza? Tranquilo? Então, até depois. Tchau, tchau.